mais um programa da série Admirável Mundo Novo. E entre as maravilhas que o Admirável Mundo Novo nos mostram, hoje o que antigamente era considerado uma coisa sobrenatural, coisas que parecia que tinham a ver com religião, e que na realidade hoje está comprovado que não tem absolutamente nada de sobrenatural nem religião, é o uso científico que se faz da radiestesia e da geobiologia, uma ciência relativamente nova, principalmente no que tange à aparelhagem eletrônica e científica que ajuda quem trabalha nessa área a fazer um diagnóstico preciso e que não depende propriamente do dom que antigamente os radiestesistas tinham que ter para obrigatoriamente poderem fazer o seu trabalho. Hoje, qualquer pessoa dita, entre aspas, normal, porque antigamente eram os paranormais que faziam isso, hoje a pessoa pode trabalhar nessa área e ter diagnósticos bastante precisos. Continuamos aqui no programa de hoje o assunto iniciado no programa passado com o nosso convidado especial, o Dr. Helge Panzer. E ele está se preparando para dar um curso sobre esse tema, radiestesia, geobiologia e qualidade de vida. No programa passado falamos sobre como funciona a radiestesia, a geobiologia. Hoje nós vamos aproveitar o nosso tempo para conversar sobre as famosas casas saudáveis, casas neutras e casas doentes. Amigo Helge, mais uma vez, bem-vindo ao programa e me dê a diferenciação de casa saudável, neutra e doente. Jaime, é uma alegria estar com você novamente. Obrigado. E eu queria dizer que existem realmente casas que são extremamente saudáveis, casas que não interferem, em princípio, na nossa saúde, e casas ou locais que são doentios. Eu tenho, inclusive, um livro sobre esse assunto que pode ser até acessado gratuitamente na internet. Bom, o que seria uma casa saudável? Nós sabemos que existe uma tabela que mede a quantidade de angstroms em que vibra um determinado ambiente, né? Isso dá para medir com o aparelho, como também dá para medir com uma tabela e o pêndulo. Então, quando o ambiente vibra entre 6 e 7 mil angstrom, que é a frequência do organismo humano e a frequência da saúde, geralmente as pessoas que estão num ambiente que vibra nessa frequência, elas são saudáveis, né? Evidentemente que existem outros fatores que interferem no processo, como a alimentação, o sol, a incidência de sol e uma série de outros fatores, mas um ambiente que vibra nessa frequência normalmente traz consigo pessoas saudáveis. Agora, casas neutras, elas vibram mais ou menos nessa frequência, mas tem alguns fatores não tão bons, como, por exemplo, pouca insolação, muitas substâncias tóxicas no lugar e coisas desse gênero, que são compensadas pela frequência do local, mas poderiam, com algumas pequenas modificações, fazer com que o ambiente ficasse muito melhor. E as casas ou os locais doentios, esses apresentam geralmente um somatório de fatores que prejudicam a saúde. Então, normalmente esses lugares vibram a uma frequência abaixo de 6.000 angstrom, 5.500, 5.300, 5.000, 4.000,
E aí o curioso é que as pessoas numa determinada frequência passam a ter muito catarro e tossir muito. Numa outra frequência, eles têm muita tendência a uma verminose. E assim vai havendo uma desestruturação, porque a energia do corpo começa a ser sugada pelo ambiente, né? Então, o corpo faz uma força danada para viver nessa frequência, mas em função do ambiente que vive numa frequência maior, e o ambiente é muito maior do que o corpo, ele nunca vai alcançar o equilíbrio. E com isso o corpo vai sendo sugado e perde uma parte significativa da sua energia e, consequentemente, da sua saúde. Olha, dizem que as paredes de uma casa têm memória. Isso é verdade? Bom, nós sabemos que o Thomas Alva Edison fez um rolo de cera, com a camada de cera, colocou uma agulha e, à medida que ele ia falando ou tocando uma música, esse rolo era movido e depois se passava novamente a agulha em cima desse rolo com um alto-falante e se conseguia fazer com que repetisse o som. Foi a primeira vez que se conseguiu gravar um som. Depois se usou diversos outros equipamentos, o disco de vinil, que foi a primeira coisa assim que teve mais sucesso, e hoje nós temos métodos eletrônicos ultra sofisticados que nos impressionam. Para nós isso não é mais hoje uma coisa extraordinária, mas nós não devemos esquecer que ainda na década de 40 era muito difícil gravar um som. Bom, agora a sua pergunta, que é uma pergunta bastante específica, sobre as paredes, se elas têm memória. Tem. Da mesma maneira como se grava num disco de vinil, ou se grava num disco de cera, de forma bastante mais primitiva, também as paredes absorvem as frequências que já foram geradas nesse ambiente. E eu tive algumas experiências muito curiosas a respeito desse assunto. Uma foi numa escola superior que comprou um terreno, uma espécie de uma colina, e no alto daquela colina havia uma casa. Quando eu cheguei, eu já vi que se fez lá práticas de magia negra, essas coisas todas, e aí eu perguntei quem foi o proprietário dessa casa. Era um médico, mas o homem era louco. E teve não sei o quê, e começaram a contar uma série de extravagâncias. Eu digo, onde ele está agora? Eles não me souberam dizer, mas disse que não esteve mais aí. E aí eu fui entrando na casa e comecei a medir as frequências. E cheguei num quarto, onde eu senti uma frequência semelhante à que eu já tinha sentido no Vale do Itajaí, numa casa, em que uma pessoa se enforcou. E eu perguntei, quem se enforcou aqui? Isso não era para contar, não era para contar. Eu digo, ora, se vocês quiserem fazer um curso, fazer um prédio aqui para fazer um curso universitário, é necessário que esse ambiente vibre bem. E nós precisamos desfazer essas vibrações, criar um ambiente em que as pessoas se sintam bem e consigam estudar com qualidade. E aí nós tomamos então uma série de providências e no final nós chegamos à conclusão que essas providências não conseguiram desfazer todos os efeitos prejudiciais e escolhemos uma outra área onde esse edifício foi construído e está lá até hoje. Muito bem. Amigos, vocês estão vendo que a coisa é séria e, por favor, não pensem que isso são coisas de crendice, coisa que estamos sugestionando vocês para ficarem assustados. Nada disso, é real. E como tudo na vida, tudo tem solução. Então, o assunto está interessante? Nos aguardem um pouquinho, porque nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos com mais notícias e informações.
Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Na antiga Desterro, uma pequena capela foi erguida, e com ela cresceu até tornar-se a Catedral de Florianópolis. Pelas cercanias do centro antigo da cidade, nasciam ruas, praças, que ganhavam igrejas para amparar os moradores de novas servidões. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Voltamos, amigos. E para constar, estamos entrevistando o Dr. Helg Pantier, que, conforme amplamente divulgado, está se preparando para proferir um curso de radiestesia, geobiologia e qualidade de vida, que será proferido em 3 etapas. O primeiro módulo será agora no dia 17 de maio, o segundo módulo no dia 14 de junho e o terceiro módulo no dia 12 de julho. Helg, por gentileza, continua falando sobre aquela experiência lá que você mediu uma casa com memória nas paredes e que você disse que o que vocês fizeram para minorar aquela vibração negativa não foi suficiente, o que obrigou vocês a mudarem de local, foi abandonado aquele imóvel para se construir em outro lugar. Continue, amigo. Pois é, foi uma questão de precaução, porque não adianta a gente cutucar a onça com vara curta. E lá havia algumas coisas assustadoras. Por exemplo, árvores. Havia um curso d'água subterrâneo que pegava justamente aquele trecho. E se diz que era o alto de uma colina. No alto de uma colina, normalmente se constroem igrejas, fortalezas e cemitérios. Justamente porque existe um maior risco de haver alguns desequilíbrios. E nós, então, optamos por um outro local muito mais propício, onde esses fenômenos não vinham ocorrendo. Agora, eu queria chamar a atenção para mais um detalhe que é extremamente preocupante.
Hoje existem na Europa muitos cursos de nível secundário, de segundo grau, correspondendo aqui ao nosso segundo grau, em que se ministra radiestesia com mínimos detalhes, com grande conhecimento, o que tem trazido aos profissionais da saúde que trabalham lá muitas contribuições de altíssimo nível. Inclusive a legislação lá respeita alguns aspectos radiestésicos. Na Alemanha, na Áustria, começou na Rússia, e no Oriente isto nunca foi abandonado. No Ocidente, com Descartes, cogito ergo sum, penso que logo existe, com aquele racionalismo, se achou que a radiestesia e todos os procedimentos que saíam fora daquela régua não tinham valor. E hoje o grande temor é justamente que os radiestesistas de fim de semana, existem pessoas que fizeram um curso de fim de semana e se proclamam radiestesistas. E isso tem produzido um terrível estrago, problema, e fez com que a profissão muitas vezes não fosse levada a sério. A academia no Brasil tem 3 cursos de nível superior em que se ministra uma cadeira de radiestesia. Agora, isto é insuficiente. É necessário que essa disciplina, esse assunto, seja realmente absorvido com muita intensidade pela academia para que se expurgue o joio do trigo e se consiga fazer o que efetivamente pode ser comprovado e se tire as crendices que ainda existem e que, em muitos casos, prejudicam terrivelmente o trabalho profissional sério. Então, eu queria, mais uma vez, nós estamos já no movimento nesse sentido, né, de se criar um curso mais extenso, onde se faz pesquisas, onde se tira do contexto da radiestesia algumas crendices que a prejudicam terrivelmente e chegam a desmoralizá-la, porque qualquer um pode se dizer radiestesista, não existe controle. Então, esse é um fator que eu queria chamar muita atenção. Muito obrigado. Muito bem. Bom, eu acredito que com a realização desse curso, isso vai ser um elemento propagador, né, em que cada vez mais pessoas vão comentando com outras pessoas e esse assunto vai chegar a um momento que boa parte da população vai despertar para a importância desse conhecimento. Agora, numa casa dita, entre aspas, doente, existem técnicas, vamos chamar assim, de que você colocando plantas dentro dela, essas plantas servem como elementos de diagnóstico, né? É que nem aquele negócio, o camarada bota uma pimenteira, né? E tem pessoas que têm o dom de secar a pimenteira por causa da vibração. Então, se você tem uma pimenteira em casa e ela do nada, sendo regada, tomando sol e tudo, ela seca, bom, há uma vibração ruim lá. Como também existem animais. Os animais, eles são verdadeiros radares assim, vivos, e eles captam as energias. Se o animal começa a definhar, começa a ficar doente, começa a ficar triste, você sabe que alguma coisa, se não for maltrato ao animal, mas isso, fazendo de conta que isso não ocorre, ou se o animal do nada ele começa, é uma vibração. Quais são as principais plantas e os animais que eles captam melhor essas vibrações negativas numa casa? Vou começar pelos tuaregues, que são os homens azuis que andam no deserto do Saara. E o Saara, por baixo, tem cursos de águas subterrâneos, como em qualquer outro local, só que eles não vêm normalmente à superfície e que produzem vibrações prejudiciais à saúde. Então, o que os tuaregues fazem? Eles trazem consigo um conjunto de cães e, quando resolvem acampar, eles deixam que os cães escolham o local. E, uma vez escolhido o lugar,
eles enxotam os cães, armam suas barracas ali e vão dormir nesse lugar. A mesma coisa aconteceu com a fundação da cidade de Constantinopla. Lá se usou ovelhas e se colocou no local onde se pretendia construir a cidade. O que aconteceu? Essas ovelhas ficaram lá durante 6 meses, aí se fez uma festa, se abateu as ovelhas e se observou o fígado delas. Se o fígado estivesse contaminado, era um sinal que esse lugar não era bom. E efetivamente isso aconteceu. Então eles abateram as ovelhas, comeram as ovelhas e resolveram mudar a cidade para o outro lado do Bósforo. E hoje, esse lugar que foi rejeitado está cheio de prédios. Imagina o que não está acontecendo por lá. Então, isso vale para as nossas casas e vale para todos os lugares. Isso foi com animais. Agora, com as plantas. Evidentemente, existem plantas que são extremamente sensíveis a quaisquer desequilíbrios que aconteçam naquele local. E elas morrem. Então, algumas plantas assim, que são as mais sensíveis, só vou citar umas 2 ou 3, são todos os parentes da rosa, a maçã, a pera, essas plantas que são parentes da rosa, o marmelo, se você plantar em cima de um local contaminado, ela morre. A mesma coisa com as frutas cítricas, a laranja, o limão, a bergamota, a tangerina, plantou em cima de um lugar contaminado, ela morre. Com relação a... Existem outros tipos de planta que eu não vou mencionar agora, que a lista é extensa. Mas a NASA fez uma experiência muito curiosa. Isto agora com relação à contaminação que existe nas casas. Que nós estamos com a casa cheia de detergentes, com composto de cloro, com compostos de uma série de substâncias que são prejudiciais à nossa saúde. E a casa é limpada normalmente com esses componentes, o que pode fazer muito mal. Então, a NASA, quando mandou as suas naves para o espaço, verificou que os seus tripulantes voltavam muito doentes, intoxicados, e não sabiam exatamente o que era. E aí eles verificaram que as naves deles eram feitas de acrílico, de plástico e de uma série de substâncias dessa natureza, ao passo que as russas eram feitas com tábuas por dentro, de uma maneira muito grotesca, inclusive, né? São feias as naves russas por dentro, mas os russos nunca tiveram esse problema. Então, eles começaram a testar plantas e conseguiram selecionar mais ou menos 10 plantas diferentes que isolavam formaldeído, isolavam uma série de substâncias tóxicas e fizeram com que as naves ficassem habitáveis. Eles levavam juntas essas plantas, né? E conseguiram descobrir que isso desintoxica o ambiente. E eu só quero fazer referência ainda a uma sala que eu tenho aqui no centro, que eu mandei pintar. Naquela época a tinta acrílica ainda era muito fedorenta, assim, né? E eu tinha lido esse assunto e comprei 3 plantas dessas e botei na sala. Isso numa sexta-feira, na segunda-feira o ambiente já não chegar mais tanto. Bom, aí eu me lembrei no sábado de manhã que eu tinha esquecido um documento que eu precisava. Aí, meio a contragosto, fui para lá para enfrentar aquela fedentina. Cheguei lá, não tinha mais nada. As plantas já tinham absorvido toda essa toxicidade e, curiosamente, geralmente elas não morrem. Muito bem. Amigos, vocês estão tendo uma amostra grátis dos assuntos importantes que vocês, se dispuserem a participar do curso de radiestesia, geobiologia e qualidade de vida a ser realizado pelo professor Helge Pantier, isso vocês vão entender o porquê, o como, onde, o quando e de que jeito. Tá aí, a dica foi dada, a decisão é de vocês. Então, repassando,
No dia 17 de maio começa o primeiro módulo do curso, depois, na data de 14 de junho, e o terceiro módulo será no dia 12 de julho. Se inscrevam. Eu peço à produção que coloque os telefones, os endereços, os sites que farão contato com o professor Helg e sua equipe. E vocês, posso garantir, pelo que eu conheço do currículo do Helg, vocês não vão se arrepender de participarem desses 3 eventos. Queremos lembrar que as vagas são limitadas. Então, os primeiros serão os primeiros, não vão ser os últimos, não. Portanto, amigo, estamos encerrando este programa. Espero que vocês tenham gostado. As dicas foram muito importantes. Eu aprendi bastante aqui participando deste programa. E eu espero que vocês também tenham aproveitado bastante o que foi dito aqui. Helg, eu quero te agradecer imensamente a tua disposição de participar aqui do meu humilde programa, dizer que as portas do mesmo estão abertas para você sempre que você precisar e desejando um ótimo período de curso aí com o professor Helg. Eu aproveito para mandar meu cordial abraço e já deixamos marcado o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus.